Naquela noite, eu só queria um jantar tranquilo com minha família. Depois de anos sendo a filha rejeitada, pensei que finalmente eles estavam tentando se reconciliar comigo. Meu pai me entregou um copo e disse: "Fiz o seu drink preferido, filha." Minha irmã sorriu e completou: "Fui eu quem preparei, com todo carinho." Foi nesse instante que algo dentro de mim gritou para não confiar. Fiz o que meu instinto mandou, troquei os copos sem que ninguém percebesse. 5 minutos depois, meu pai desmaiou diante de todos. E foi assim que descobri que meus próprios pais e minha irmã haviam preparado algo muito pior do que um simples brinde. Eles queriam me destruir. Mas o plano deles virou contra eles, e ninguém estava preparado para o que viria depois. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Desde pequena, aprendi a não esperar muito da minha família. Enquanto minha irmã, Laura, era o orgulho da casa, eu era a lembrança viva de tudo que meus pais desprezavam, uma filha que sonhava alto demais, falava o que pensava e se recusava a viver sob as regras deles. Meu pai, Sérgio, era dono de uma empresa de logística avaliada em milhões, e minha mãe, Regina, cuidava das aparências de festas, roupas de marca e sorrisos ensaiados. Eu, Camila, era a ovelha negra. Cresci ouvindo que nunca seria ninguém. Que Laura nasceria para o sucesso, e eu para as sobras. Por ironia, foram justamente as sobras que me ensinaram a lutar. Aos 20 anos, saí de casa com uma mala, um diploma técnico e a certeza de que ninguém acreditava em mim. Trabalhei em um escritório pequeno, dormi em pensões baratas e economizei cada centavo. Aos 30, fundei minha própria transportadora, um negócio que cresceu mais do que qualquer um imaginava. Em poucos anos, abri filiais pelo país e conquistei contratos com grandes empresas. Quando minha empresa passou a valer mais do que a do meu pai, ele sequer me parabenizou. Só ouvi: "Isso não vai durar. Você não tem estrutura para manter um império." Mesmo assim, eu os visitava em datas importantes. No fundo, ainda esperava algum sinal de afeto. Foi essa ingenuidade que quase me matou. No meu aniversário de 35 anos, eles me convidaram para um jantar em casa. Laura dizia estar preparando uma surpresa especial. Achei estranho, que há anos ela mal me ligava. Mas aceitei. Talvez, pensei, fosse uma tentativa de reconciliação. A casa onde cresci estava idêntica, o portão branco impecável, o jardim perfumado e aquele mesmo clima de superioridade pairando no ar. Minha mãe me recebeu com um abraço falso, o perfume caro disfarçando o incômodo em me ver bem-sucedida. Laura, com seu sorriso de comercial de TV, me puxou para a sala. "Hoje é o seu dia, mana. Queremos brindar a sua nova fase." Meu pai apareceu logo em seguida, elegante como sempre, segurando 2 taças. "Fiz o seu drink preferido, filha", disse, com um tom que misturava gentileza e algo indecifrável. Laura completou, sorrindo: "Fui eu quem preparei. Caprichei nos detalhes, viu?" A frase soou inocente, mas algo no olhar dela me gelou o estômago. Lembrei de tantas vezes em que Laura me sabotara quando éramos adolescentes, e de como meus pais sempre riam. "Camila é tão desconfiada", mamãe dizia, como se eu fosse uma piada. Mas naquele instante, algo dentro de mim gritou. Fingi naturalidade. Segurei o copo, observei o reflexo dourado da bebida e, quando meu pai se virou para atender ao interfone, troquei discretamente as taças. Um gesto rápido, quase imperceptível. Sentei-me e brindei com eles. "Ao recomeço", disse Laura, com um sorriso largo. Em menos de 5 minutos, o rosto do meu pai começou a perder a cor. Ele levou a mão ao peito, cambaleou e desabou sobre a mesa. O caos tomou conta. Minha mãe gritou, Laura fingiu desespero, e eu permaneci imóvel. Aquela cena parecia saída de um filme, o homem que sempre duvidara de mim agora desmaiava diante da própria armadilha. Chamei o socorro, mantive a calma e respondi às perguntas dos paramédicos. O exame inicial apontou sinais de intoxicação. Horas depois, ainda no hospital, os médicos disseram que ele sobreviveu,
mas havia resquícios de substâncias químicas típicas de sedativos e tranquilizantes. A polícia foi acionada, e uma investigação começou. Foi quando percebi que nada do que vivi até ali havia sido desprezo comum. Eles não queriam apenas me humilhar, queriam me destruir. E agora, com meu pai entre a vida e a morte, a verdade estava prestes a vir à tona. Eu só não imaginava o quanto essa verdade custaria. As horas seguintes ao desmaio do meu pai foram um borrão. A ambulância, o hospital, os olhares frios da minha mãe e o choro falso da minha irmã, tudo parecia uma encenação ensaiada. Quando o médico confirmou que Sérgio havia ingerido uma substância compatível com tranquilizantes potentes, o silêncio caiu sobre o quarto. Laura levou a mão à boca, fingindo surpresa, enquanto minha mãe olhava para mim como se eu fosse a culpada. Camila, o que você colocou naquele copo? Ela perguntou, a voz trêmula e acusatória. Eu ri, um riso curto, amargo. Nada, mãe. Foi o papai quem me entregou a bebida, lembra? Ela desviou o olhar, mas eu vi a tensão em seu maxilar. Sabia que estavam tentando inverter o jogo. A velha tática da família, culpar-me por tudo. Desde pequena, era assim, se algo quebrava, eu era responsável, se algo dava errado, eu era o problema. Só que agora havia um detalhe que eles não esperavam, a polícia. O delegado responsável, um homem de meia-idade chamado Henrique Salles, chegou ao hospital ainda na madrugada. Pediu para conversar comigo em particular. Senhora Camila, o laboratório confirmou a presença de clonazepam em alta concentração na bebida. Uma dose dessa poderia causar sedação profunda. Felizmente, seu pai sobreviveu. Ele me olhou com cautela. Há algo que a senhora queira me contar? Pensei por um instante. Poderia dizer a verdade ali mesmo, mas o instinto me mandava esperar. Eu precisava de provas concretas. Apenas que foi meu pai quem me entregou o copo, respondi. E que minha irmã afirmou ter preparado o drink. Henrique anotou calmamente. Entendo. Vamos precisar ouvir todos. Nos dias seguintes, a casa dos meus pais virou um campo de guerra. A imprensa local começou a especular sobre o envenenamento, afinal, Sérgio Ferreira era um empresário conhecido na região de Campinas. Minha mãe fingia desespero diante das câmeras, dizendo que a família estava devastada, enquanto Laura chorava de forma teatral, como quem tentava convencer o público e a si mesma. Fiquei em silêncio. Eu sabia que qualquer palavra minha seria usada contra mim. Enquanto isso, contratei discretamente um advogado particular e um investigador. Precisava entender até onde ia o plano deles. 3 dias depois, recebi um telefonema anônimo. A voz era feminina, firme. Camila, cuidado. O que aconteceu com seu pai não foi um acidente. Eles queriam que fosse você no lugar dele. Antes que eu pudesse responder, a ligação caiu. Mostrei o número ao meu advogado, que conseguiu rastrear. A ligação partirá de um número público de um hotel em São Paulo. Coincidência? Duvido. Na mesma semana, o investigador particular trouxe informações alarmantes. Descobriu que, semanas antes do jantar, meus pais e Laura haviam se reunido com um contador e um advogado especializado em heranças. O nome da minha empresa constava em documentos analisados por eles. Eles estavam tentando encontrar uma brecha legal para assumir o controle da sua transportadora, explicou o investigador. Mas sem sucesso, já que você é sócia majoritária e o estatuto exige sua autorização. Foi aí que tudo fez sentido. Se eu ficasse incapacitada, mesmo que temporariamente, minha mãe seria minha procuradora legal. Ela e Laura teriam acesso às minhas contas e à diretoria. O veneno não era apenas uma tentativa de assassinato, era um plano financeiro meticuloso. Quando voltei ao hospital para visitar meu pai, ele ainda estava desacordado. A cada bip do monitor, eu lembrava das palavras dele: fiz o seu drink preferido, filha. A frase ecoava como uma sentença. Minha mãe apareceu atrás de mim, com aquele sorriso frio. Ele vai se recuperar, graças a Deus. Que bom, mãe. Assim ele poderá contar quem realmente preparou o copo.
Ela se aproximou, o perfume doce demais invadindo o ar. Cuidado, Camila. A polícia pode interpretar as coisas de um jeito que não te favoreça. Ou pode descobrir que o plano de vocês falhou. Ela congelou por um segundo, mas logo retomou o disfarce. Você sempre foi dramática. Estamos todos abalados. Naquele momento, percebi que o amor deles nunca existira. Eu não era filha, era apenas um obstáculo. E obstáculos, para eles, precisavam ser eliminados. Quando saí do hospital, o detetive Henrique me esperava no estacionamento. Precisamos conversar, disse ele, abrindo o bloco de anotações. Os exames toxicológicos indicam que a substância estava apenas na taça que o seu pai tomou. Nenhuma outra bebida foi contaminada. Então alguém preparou algo específico para mim, conclui. Exatamente. Ele me olhou com seriedade. E esse alguém está muito mais perto do que você imagina. O som dos monitores cardíacos ecoava pelo corredor quando entrei novamente no hospital. 2 semanas haviam se passado desde o jantar e, até aquele dia, meu pai permanecia em coma induzido. A equipe médica dizia que o corpo dele estava reagindo bem, mas o despertar dependia da força do organismo, e talvez da consciência. Eu não sabia se desejava que ele acordasse para me acusar ou para confessar. Enquanto esperava, o delegado Henrique intensificava a investigação. Os resultados periciais mostraram que o copo usado naquela noite continha vestígios de benzodiazepínicos misturados com uma substância que potencializava o efeito sedativo. Era o tipo de combinação que não matava imediatamente, mas deixava a vítima incapacitada por semanas, perfeita para alguém ser declarado inapto temporariamente em uma empresa. Henrique me chamou à delegacia. Senhora Camila, há algo que a senhora precise saber. Descobrimos movimentações financeiras estranhas na conta da sua mãe e da sua irmã, feitas poucos dias antes do jantar. Movimentações de que tipo? Transferências para um advogado em São Paulo e para uma clínica particular em Atibaia. Eu franzi a testa. Clínica? Sim. Uma clínica psiquiátrica. Parece que já havia um contrato de internação preparado em seu nome. Tudo pronto para quando a senhora fosse diagnosticada com instabilidade emocional. Senti o chão sumir. Eles planejavam me dopar, me internar e tomar meu império enquanto eu seria retratada como desequilibrada. Meu próprio pai, a quem eu ainda tentava perdoar por anos de desprezo, seria o cúmplice principal. Voltei para casa e me tranquei no escritório. Revisei pastas, assinaturas, contratos. Comecei a perceber detalhes que antes me escapavam, e-mails da minha mãe perguntando sobre poderes de representação, documentos antigos da empresa enviados sem meu consentimento. Tudo apontava para uma traição construída com paciência e cálculo. Na madrugada de uma terça-feira, meu celular vibrou. Era uma mensagem de número desconhecido. Ele acordou. Saltei da cadeira e dirigi até o hospital. Quando entrei no quarto, meu pai estava acordado, pálido, com os olhos fixos no teto. Minha mãe dormia numa poltrona ao lado. Assim que percebeu minha presença, ele tentou falar, a voz rouca e fraca. Camila, não se esforce. O médico disse que você precisa descansar. Ele balançou a cabeça. Não era para ser assim. Não era para ser o quê? Antes que respondesse, minha mãe despertou e interrompeu. Camila, por favor, não o canse. Ele acabou de acordar. Olhei para ela, e o olhar que trocamos foi suficiente para entender que havia medo dos dois lados. O dela, por ser descoberta. O meu, por finalmente confirmar o que já sabia. Dias depois, o delegado Henrique me ligou. Conseguimos autorização judicial para apreender os eletrônicos e documentos da casa dos seus pais. Há indícios claros de tentativa de fraude patrimonial. Acompanhei a busca pessoalmente. Entre planilhas e contratos rasgados, os policiais encontraram um pendrive. Dentro dele, trocas de mensagens entre minha mãe e um advogado. Assim que Camila for internada, transferimos a procuração. E se ela reagir? O médico já está preparado para testar o quadro psiquiátrico. Henrique olhou para mim, sério. É o tipo de conversa que não deixa margem para dúvida.
No dia seguinte, Laura foi chamada a depor. Eu fiquei do lado de fora da sala, escutando sua voz nervosa atravessar a parede. Foi ideia deles, não minha, ela gritava. Eu só fiz o drink porque mandaram. Meu sangue gelou. Ouvir aquilo não era vitória, era dor. Quando saiu, Laura me encarou, os olhos marejados. Você não entende, Camila. Papai sempre disse que você roubou o que era dele. Que merecia uma lição. Uma lição? Repeti, incrédula. Envenenar a própria filha é o que ele chama de lição. Ele dizia que, se você ficasse um tempo afastada, voltaria mais dócil, mais de família. Ponto. Não respondi. Não havia resposta possível. Laura chorava, mas eu sabia que aquele choro era de medo, não de arrependimento. Na semana seguinte, o caso virou manchete. Empresária é alvo de tentativa de envenenamento pela própria família, diziam os jornais. Meus clientes ligavam preocupados, mas todos foram compreensivos. Estranhamente, o escândalo não me destruiu. Pelo contrário, trouxe à tona a mulher que meus pais tentaram apagar, firme, racional, invencível. Enquanto isso, meu pai melhorava lentamente. Mas algo dentro dele havia mudado. No dia em que o visitei novamente, encontrei-o de pé, apoiado no soro, o olhar baixo. Você sabia o que estava fazendo? Perguntei. Ele respirou fundo. Sabia. Mas não imaginei que fosse tão longe. Longe o suficiente para me ver morrer? Ele desviou o olhar. Sua mãe disse que era só para você descansar um tempo. Eu aceitei. A confissão não trouxe alívio. Trouxe nojo. Aquilo não era um pai. Era um homem que trocava o amor por conveniência. Quando saí dali, o delegado Henrique me aguardava no corredor. Ele confirmou o envolvimento? Disse que achava que era só para me afastar. Henrique concordou. Isso já basta. Vamos levá-lo para depor oficialmente. E naquele momento, percebi, o veneno não estava apenas na taça. Estava na alma da minha própria família. Nos dias seguintes ao depoimento do meu pai, a casa onde cresci virou cenário de busca e apreensão. Papéis, computadores e cofres foram abertos diante das câmeras. Eu observava tudo de longe, de braços cruzados, sem uma lágrima. Depois de uma vida inteira sendo humilhada, eu finalmente via a verdade emergir. Mas justiça não é sinônimo de paz. Pelo contrário, cada nova descoberta do delegado Henrique parecia abrir feridas antigas. Foi ele quem me chamou de volta à delegacia, com uma expressão grave. Camila, encontramos provas de que o plano começou há mais de um ano. Seu pai e sua mãe venderam parte de um terreno da família sem declarar a receita e guardaram o dinheiro em contas laranjas. O objetivo era usar esses recursos para controlar sua empresa quando você fosse declarada incapaz. Eles planejavam tudo desde o início do meu sucesso. Sim. E a mais, identificamos mensagens trocadas entre sua mãe e um médico psiquiatra, confirmando que ele receberia um pagamento alto para emitir um laudo falso alegando surto psicótico por estresse. Engoli em seco. Aquilo era mais do que ganância, era perversidade premeditada. Mesmo com todas as provas, o caso não seria simples. Meus pais contrataram advogados caros, que alegavam mal-entendido familiar e erros de interpretação. Tentavam pintar o episódio como uma confusão doméstica. E como sempre, a sociedade estava pronta para acreditar neles. Afinal, Sérgio e Regina Ferreira eram figuras influentes. Eu, por outro lado, era a filha problemática que guardava rancores antigos. Os jornais começaram a insinuar que eu havia manipulado a situação para me vingar da família. As manchetes eram cruéis: herdeira ou algoz? A empresária que acusou os pais para proteger sua fortuna. Ler aquilo doía mais do que qualquer insulto da infância. Mas eu não estava sozinha. Henrique, o delegado, continuava firme, reunindo provas e ouvindo testemunhas. E Laura, pressionada pelo medo, começou a ceder. Primeiro tentou negar, depois entrou em contradição, e por fim procurou minha advogada. Eu não quero ir para a cadeia, confessou.
Eles disseram que ninguém se machucaria. Que você só ficaria dopada uns dias. O acordo de delação foi selado em sigilo. A gravação de Laura descrevendo o plano, desde o preparo do drink até a combinação com o médico e o contador, foi a peça que faltava. Quando ouvi a fita, tremi. A voz dela soava fria, prática, como se falasse de um negócio qualquer. Meu pai disse que era só para dar uma lição. Que depois a gente assumiria a empresa e ela teria tempo para pensar. Naquele dia, percebi que não havia mais retorno. Minha família tinha deixado de existir. Poucos dias depois, recebi uma convocação judicial. Uma audiência preliminar seria marcada. Os três, meu pai, minha mãe e Laura, seriam formalmente acusados de tentativa de homicídio, associação criminosa e fraude patrimonial. Mesmo assim, minha mãe tentou me procurar. Apareceu na portaria da minha casa com um buquê de flores brancas. Pediu para entrar. Eu hesitei, mas deixei. Queria ouvi-la, talvez pela última vez. Camila, começou ela, com a voz suave de quem treina cada palavra. Tudo saiu do controle. Seu pai nunca quis te fazer mal. Não minta pra mim, mãe. Você sempre foi difícil, minha filha. Nós só queríamos te proteger de si mesma. Esse mundo dos negócios é cruel. Você não estava preparada. Preparada para quê? Para ser traída pelos meus próprios pais? Para entender que às vezes é preciso sacrificar algo para manter a família unida. Olhei para ela por longos segundos. Vocês não sacrificaram nada. Tentaram me apagar. Ela suspirou, o olhar gelado por trás da máscara de arrependimento. Se você levar isso adiante, todos nós vamos perder. Pense na reputação da família. Pense no seu nome. Meu nome, interrompi, com um riso seco. Foi o único que vocês não conseguiram destruir. Ela se levantou, ajustando o colar de pérolas. Você está cometendo um erro, Camila. A justiça é volúvel. E a imprensa esquece rápido. Eu não quero manchete, mãe. Quero consequência. Quando ela saiu, senti algo dentro de mim se romper de vez. Pela primeira vez, eu estava livre da necessidade de ser aceita. Naquela noite, recebi uma ligação inesperada do hospital. O médico responsável pelo caso do meu pai revelou que, durante o coma, ele havia apresentado uma reação rara, rastros de uma segunda substância no sangue, de algo que poderia indicar tentativas anteriores de envenenamento, mais leves, acumuladas com o tempo. Ou seja, talvez aquele jantar não tivesse sido a primeira vez. A revelação me gelou por dentro. Eu poderia ter sido envenenada aos poucos, disfarçadamente, durante visitas, almoços, cafés. E se eu não tivesse trocado as taças naquela noite, seria só mais um caso arquivado como mal súbito. No dia seguinte, Henrique confirmou: há indícios de doses anteriores nos seus exames também, Camila. Pequenas quantidades, mas presentes. É provável que vinham testando limites. Eu levei a mão ao peito, sentindo uma mistura de medo e raiva. Então eles me usavam como experimento. E agora pagaram caro por subestimar a vítima errada. Aquela frase ficou ecoando. Pela primeira vez, eu não era filha rejeitada. Eu era a prova viva de que o veneno da maldade, quando volta, corrói quem o derrama. O tribunal estava lotado naquela manhã. Câmeras, jornalistas e curiosos se espremiam nas cadeiras do fundo, ansiosos por testemunhar o escândalo da família Ferreira. Eu me sentei na primeira fileira, acompanhada pelo meu advogado e pelo delegado Henrique, que havia se tornado uma espécie de guardião silencioso desde o início de tudo. Na frente, vi meus pais e Laura, algemados, mas ainda tentando manter uma postura de dignidade. Era quase cômico. A família que vivia de aparências agora estampava manchetes sobre veneno e traição. O promotor iniciou a acusação com firmeza. Exibiu as mensagens trocadas entre minha mãe e o advogado que redigira os papéis de transferência da empresa. Mostrou o contrato com a clínica psiquiátrica e os depósitos suspeitos. Cada prova era uma facada, não em mim, mas neles.
A defesa tentou de tudo, alegou que meu pai estava emocionalmente fragilizado, que minha mãe sofria de transtornos de ansiedade e que Laura havia sido manipulada pelos dois. Mas nenhuma narrativa sustentava o peso dos fatos. O laudo toxicológico, o pendrive com conversas, o depoimento gravado de Laura, tudo apontava para um plano detalhado. Quando fui chamada para depor, o silêncio se fez. Caminhei até o centro da sala e olhei para os três. Durante toda a minha vida, fui tratada como um erro. Meus pais sempre disseram que eu não teria sucesso, que minha irmã seria o orgulho da família. Quando finalmente conquistei o que eles julgavam impossível, deixei de ser filha e virei uma ameaça. O que fizeram comigo não foi só uma tentativa de homicídio, foi uma sentença planejada com amor falso e veneno real. Minha voz não tremia. Eu falava por todas as vezes que fui calada. Por cada humilhação, cada olhar de desprezo, cada "você nunca vai ser nada" que ouvi desde criança. E quando olhei nos olhos do meu pai, vi que ele entendia, o controle que ele tanto prezava havia se dissolvido. O promotor pediu a palavra novamente e exibiu as últimas mensagens encontradas no celular de Laura, conversas com o médico e com a mãe, datadas da véspera do jantar. Lembre-se, a dose precisa ser exata. Se der errado, vai parecer descuido. Confie em mim. Ela nunca vai perceber. O público reagiu com murmúrios. Minha mãe manteve o queixo erguido, mas as mãos tremiam. Laura chorava, e meu pai olhava para o chão, talvez ciente de que o legado que ele queria proteger agora virava cinzas. Durante o intervalo, Henrique se aproximou de mim. Eles vão tentar acordo, Camila. A defesa quer reduzir a pena em troca de confissão. Confissão parcial? Perguntei. Sim. Seu pai aceita assumir o envenenamento, mas quer isentar sua mãe e sua irmã. Então nada de acordo. Tem certeza? Absoluta. Todos participaram. E todos merecem pagar. À tarde, a audiência seguiu com novas testemunhas. O contador da família revelou ter sido coagido por minha mãe a forjar balanços da minha empresa. O psiquiatra contratado admitiu que receberá um pagamento antecipado para emitir o laudo de transtorno dissociativo no dia seguinte ao jantar. O plano estava completo, e agora, desfeito. Quando o juiz deu a palavra à defesa pela última vez, o advogado dos meus pais fez um apelo melodramático: "Senhor juiz, peço clemência. Esta família precisa de tratamento, não de punição." Mas o magistrado não parecia comovido. Observou por alguns instantes as provas sobre a mesa e respondeu com calma: "O tratamento virá após a sentença. E ela não será branda." Enquanto o julgamento caminhava para o fim, Laura me fitava com um olhar perdido. Parecia implorar por perdão, mas eu não tinha mais nada a oferecer. Perdão é um luxo que a vítima concede quando sente que o arrependimento é verdadeiro, e ali, não havia nada além de desespero por autopreservação. O veredito foi anunciado no fim da tarde. O juiz leu, em voz firme, as condenações: Sérgio Ferreira, culpado por tentativa de homicídio qualificado, fraude patrimonial e coação de testemunha. Pena: 22 anos de prisão. Regina Ferreira, culpada por associação criminosa e tentativa de homicídio. Pena: 18 anos de prisão. Laura Ferreira, cúmplice e coautora, beneficiada por colaboração premiada. Pena: 8 anos em regime semiaberto. O murmúrio do público ecoou como um trovão. Meus pais não reagiram. Apenas abaixaram as cabeças enquanto eram levados pelos seguranças. A imprensa avançou, os flashes cortando o ar como relâmpagos. Saí do tribunal sob o sol do fim da tarde. Por um instante, fechei os olhos e respirei fundo. Não havia alegria. Apenas alívio. Justiça não traz felicidade, traz silêncio. E depois de uma vida inteira sendo acusada, rejeitada e diminuída, aquele silêncio era tudo o que eu precisava. Mas, no fundo, eu sabia, eles ainda não tinham pagado o suficiente. O preço real das mentiras estava apenas começando. O dia da sentença marcou o início de um novo capítulo, não apenas da minha vida, mas do fim da família Ferreira como o mundo conhecia. No dia seguinte ao julgamento, todos os jornais exibiam minha foto ao lado da manchete:
filha desmascara pais e irmã em plano para assassinato e fraude milionária. A imagem corria por todos os portais, acompanhada de análises, comentários e especulações. Alguns me chamavam de corajosa, outros diziam que eu deveria ter resolvido vir em família. Mas quem nunca viveu o veneno doméstico não entende que há lares onde o sangue é mais frio que a lei. Minha empresa, que antes era apenas mais uma transportadora de sucesso, agora se tornará símbolo de resistência. Novos contratos surgiram, parceiros me procuravam elogiando minha força. Mas, mesmo cercada de vitórias, eu me sentia vazia. A justiça fora feita, sim, mas o preço da verdade é a solidão. Meses se passaram até que as condenações fossem executadas. Meu pai foi transferido para o presídio de Tremembé, junto com empresários e políticos famosos. Minha mãe, para uma ala feminina em Franco da Rocha. Laura, por ter colaborado com a investigação, foi para o semiaberto em Sorocaba. Nenhum deles tentou falar comigo desde então. Soube pelos jornais que meu pai sofreu um infarto leve na segunda semana. A ironia não me escapou, o homem que quis me dopar para me silenciar agora precisava de remédios para se manter vivo. Já minha mãe, segundo advogados, vivia isolada, incapaz de aceitar que o nome da família se tornará sinônimo de escândalo. Laura, por sua vez, foi expulsa do condomínio onde morava, perdeu amigos e empregos. Certa vez, recebi uma carta dela. Camila, não quero o seu perdão. Só quero que saiba que eu me odeio por ter obedecido. Eles diziam que era o certo. E eu fui covarde. Li a carta apenas uma vez e guardei. Não porque quisesse reatar laços, mas porque ela era a prova de que a verdade sempre vence, mesmo que demore. O delegado Henrique me procurou algumas semanas depois. O Ministério Público pediu bloqueio de todos os bens em nome dos seus pais. Isso inclui a antiga empresa do seu pai e os imóveis da família. Concordei, sem emoção. Eles não deixaram nada de bom para trás. Só destruição. E você, Camila? O que vai fazer agora? Viver. Sem culpa, sem medo e sem olhar para trás. Ele sorriu, mas seus olhos refletiam uma admiração silenciosa. Talvez porque soubesse que, no fundo, não havia vitória sem cicatriz. Com o tempo, comecei a entender que justiça não é sobre vingança. É sobre equilíbrio. O mundo parecia finalmente ajustar a balança depois de anos pendendo contra mim. Fui convidada para entrevistas, palestras e programas de TV, mas recusei todos. Não queria transformar minha dor em espetáculo. Já haviam me exposto bastante. Certo dia, recebi uma ligação inesperada do advogado da família. Senhora Camila, seu pai pediu para vê-la. Está doente e quer conversar antes de ser transferido para o hospital penitenciário. Minha resposta foi simples, ele teve 35 anos para conversar comigo. Agora é tarde. Desliguei. E pela primeira vez desde tudo aquilo, senti uma paz profunda. Alguns meses depois, a notícia veio pelos jornais: Sérgio Ferreira morre em prisão hospitalar aos 63 anos. O texto dizia que o corpo seria velado discretamente. Não fui. Nem mandei flores. Às vezes, o verdadeiro luto é o silêncio. Regina, minha mãe, tentou recorrer da pena, mas o pedido foi negado. Ela passou a dar entrevistas pela televisão, alegando ter sido enganada pelo marido. As lágrimas dela, porém, pareciam ensaiadas, como tudo que ela fazia na vida. O público não comprou o papel de vítima. A antiga dama da sociedade agora era lembrada como a mulher que tentou envenenar a própria filha. Laura foi a única que tentou reconstruir algo. Depois de cumprir parte da pena, mudou-se para o interior. Nunca mais nos falamos, mas ouvi que trabalha em uma loja simples e vive sozinha. Eu, por outro lado, continuei administrando minha empresa. Ampliei os negócios, investi em novas filiais e recuperei o império que eles tentaram roubar. Mas desta vez, sem precisar provar nada para ninguém. Alguns dizem que o tempo cura tudo. Mentira. O tempo não cura, e ele transforma. O amor que eu sentia pelos meus pais virou um tipo estranho de compaixão distante.
Uma pena silenciosa por pessoas que escolheram a ganância em vez do afeto. Numa tarde qualquer, voltei à antiga casa da família, agora vazia e à venda. As paredes ainda guardavam os ecos de brigas e humilhações. Caminhei até o jardim e encontrei o velho banco onde, criança, eu me sentava sozinha enquanto todos comemoravam as vitórias de Laura. Sentei-me ali novamente, mas desta vez com a serenidade de quem venceu. A casa estava decadente, assim como a memória de quem um dia a habitou. Sorri. O veneno que eles prepararam para mim acabou sendo o antídoto que me libertou. Hoje, quando alguém me pergunta se sinto falta da minha família, respondo a verdade: não. Eles já morreram para mim antes mesmo do veneno. E talvez, no fundo, essa tenha sido a justiça mais cruel, não a que os condenou em um tribunal, mas a que os condenou na própria consciência. Se você acompanhou essa história até o final, já sabe o quanto a verdade pode doer, mas também o quanto é libertadora. E agora eu quero saber, você faria o mesmo que essa filha fez? Teria coragem de enfrentar os próprios pais e revelar um plano tão cruel, mesmo sabendo o preço que pagaria por isso? Deixe sua opinião aqui nos comentários, eu quero muito saber o que você faria no lugar dela. E já aproveita para me contar de qual cidade você está assistindo esse vídeo, para eu passar lá nos comentários e te deixar um coração especial. Se essa história te prendeu até o fim, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem novas histórias emocionantes, cheias de reviravoltas, justiça e superação. E não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares, para que mais pessoas conheçam essa história e reflitam sobre o poder da verdade. Agora me conta, se fosse você no lugar dela, teria coragem de trocar aquele copo?